Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Nós estávamos trabalhando as operações, né? E hoje a gente vai dar continuidade com alguns tópicos mais elementares, né? Que dão da base para o que a gente vai estudar na disciplina. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre resolução de equações de primeiro grau, né? Lembra que a resolução de equações, a gente reconhece ali o x, né? A gente vai encontrar o x, mas na verdade é determinar um valor desconhecido. A gente gosta de chamar de x, mas pode ser um x, um y, uma florzinha, uma bolinha, um símbolo, um quadrado, um símbolo para você representar um valor desconhecido, ok? Só para a gente revisar aqui, coloquei uma expressão numérica para que a gente pudesse recordar alguns elementos importantes, tá? Então, tem uma expressão, preciso reconhecer os elementos e lembrar da ordem de precedência. Então, a primeira coisa são os símbolos de agrupamento. Então, eu tenho que resolver esse parênteses primeiramente, né? Só que dentro dele eu tenho duas contas, tem uma soma e uma radiciação. Lembra que a gente faz radiciação primeiro, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, raiz de 25 é o número 5 e é a única conta que eu vou poder colocar aqui, ó. Tá? Então, vezes o 5. E aí, esse 2 ao cubo que está do lado de fora, eu vou já colocar o número 8, tá bom? Então, eu fiz essa continha ali. Continuo com parênteses, então eu vou ter que fazer somente o 3 mais 8 aqui, 3 mais 5, perdão, que dá 8. E a gente terminou, então, as potenciações, radiciações e símbolos de agrupamento, tá? Então, aqui no número 3, a gente vai fazer entre uma subtração e uma multiplicação, a multiplicação de 5 vezes 8, que é 40. Na multiplicação, sinais diferentes, né? O 5 é negativo e o 8 é positivo, isso dá negativo, e a gente tem um 8 aqui. Nesse último caso, sobra a subtração para que a gente faça. Lembra que não é uma multiplicação e nem uma divisão, portanto, não tem regra de sinal, ok? Já pensar sempre em dinheiro. R$8 na sua conta, você saca 40, o que acontece? Você fica devendo R$32, ok? Então, essa foi uma pequena revisão da parte de expressões numéricas. Se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade, sugiro que você retome a aula da semana passada, né, a última aula, reveja os exercícios, assista os vídeos novamente, tire algumas dúvidas, porque isso é básico para o que a gente vai fazer daqui para frente. Combinado? Bom, em relação à resolução de equações de primeiro grau, vamos entender primeiro por que nós chamamos de equação de primeiro grau, tá? Equação, ela vai ter um símbolo de igualdade, né? Tem um valor desconhecido, em geral nós representamos por uma letra, no caso x, mas pode ser um y, a, pode ser uma florzinha, pode ser uma estrela, um quadrado, qualquer coisa. Mas é um símbolo para substituir um valor que eu ainda não determinei, tá? E de primeiro grau, porque é só x. O x é como se ele tivesse o expoente 1, né? 1 grau, grau 1. Não é x ao quadrado, não é x ao cubo, não é x elevado a qualquer outro número. É sempre o x aparecendo uma vez só, tá? Elevado a 1. Então, aqui, qual que é a estratégia, pessoal? Vocês lembram que a gente vai procurar resolver na ordem, ó. Tem alguma conta que você consegue fazer? A única conta que eu tenho aqui é uma soma. E eu não consigo somar 5x com o número 3. Concorda? Então, a gente não consegue somar o 5 com o número 3, 5x com o número 3. Então, não posso fazer essa soma. Por quê? Porque a gente resolveria nesse sentido, ó. Se puder fazer uma conta, a gente vai nesse sentido. Terminei tudo que dá para fazer, preciso achar esse x, tá? Esse x aqui, qual é a estratégia? A gente vai sempre usar o símbolo do igual como referência para separar os elementos, tá? Então, de um lado, eu deixo os elementos que têm letra e do outro, eu deixo os elementos somente que têm número, tá? E, pessoal, o que é importante é que essa separação, ela segue o caminho inverso desse processo da ordem de precedência, tá? Por isso que eu escrevi aqui vai e volta, ó. Então, você vai resolvendo a hora que dá, as contas que derem para você fazer, mas na hora de separar o x para poder encontrar o valor dele, você precisa voltar, tá? Então, aqui, ó,
adição e subtração. A primeira coisa que a gente vai tirar daqui é a adição, que é esse mais 3, tá? Então, lembra que a gente vai deixar o número que tem a letra de um lado e os outros números do outro. Então, do lado de cá do igual, o 8 já estava no primeiro lugar da fila, tá? E esse 3, ele precisa ser jogado para cá, tá? Tem um processo matemático formal que a gente chama de somar dos dois lados o inverso, né? Mas o que a gente vai lembrar? Para facilitar, o seu número pulou a cerca aqui, pulou o igual, eu passo com a operação oposta. Então, se ele estava sendo somado, ele vai passar sendo subtraído, tá? Então, a gente faz a conta aqui. 5x igual 48 menos 3, 45. Eita, ficou feio o 4. 45. Bom, ainda não terminei de separar o x, tá vendo? Eu tenho que deixar o x sozinho aqui. Ó, o 45 era o primeiro da fila, ele já estava aqui. O que acontece com esse 5, né? Ele está multiplicando, então quando não tem nada é uma multiplicação. Quando eu vou jogar esse cara para o outro lado, tem que trocar a operação. Se ele está multiplicando, o inverso de multiplicar é dividir. Então, o meu x, nesse caso, vale 9. Como é que eu sei se está certo, né? Você vem aqui na sua expressão original e no lugar do x você coloca o 9, ó. Então, 5 vezes 9 mais 3 tem que dar quanto? Tem que dar 8. 5 vezes 9 é 45, 45 mais 3 é 48, né? 48 e 48. Então, sim, o nosso x aqui tem que valer 9, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui eu tenho uma equação um pouquinho maior, tá? Então, a gente vai conseguir separar esses elementos. Eu vou usar a mesma estratégia, vou ver se tem conta que eu consiga resolver. Ó, esse menos não dá para fazer, porque eu tenho 3x, então números com letras, e números sozinhos, não dá para operar. E do lado de cá também não consigo, porque eu tenho 4x e tenho o 5, então não consigo fazer a operação. Então, eu fui, agora eu vou voltar separando. Então, do lado de cá, do igual, eu vou deixar só os números que têm letras. Então, ó, o 3x já estava aqui. Esse 4 subtraindo, vou jogar para o lado de cá. Toda vez que a gente troca de lado, troca a operação. Então, passou mais 4x. Do lado direito do igual, tem o 5, que estava positivo, ele permanece positivo, é o primeiro da fila aqui, ó. E esse menos 2, do lado de cá, que estava sendo subtraído, vou jogar a operação oposta, somando, certo? Então, de cada lado do igual, eu consigo somar agora, ó. 3x com 4x eu tenho 7x, então. E do lado de cá, 5 mais 2, 7. Ok? Então, eu tenho agora que descobrir o valor do x. Esse 7 já estava aqui, primeiro da fila. Esse outro 7, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 7 dividido por 7 quer dizer que o meu x vale 1. Como que eu posso ver se está certo? Então, eu pego a equação original aqui em cima e testo o número 1, ó, no lugar do x. Então, 3 vezes 1 menos 2 igual menos 4 vezes 1 mais 5. Preciso ver se está funcionando, se essa igualdade aqui é verdadeira, tá? Então, 3 vezes 1 é 3, menos 2. E aqui, menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 5. Vamos ver de cada lado, ó. 3 menos 2, 1. Menos 4 mais 5, também 1, ó. Igual, tá vendo? Então, o nosso 1 aqui tá certo. Pessoal, sempre que você tiver necessidade, pausa o vídeo, tá? Assiste, volta para você entender o passo a passo da resolução, ok? Vamos ver mais um exemplo. Essa eu coloquei de propósito, porque tem um conteúdo importante para a gente recordar, tá? A gente vai falar sobre a distributiva. Então, lembra aqui da ida e da volta das nossas operações. Então, aqui, ó, eu vou procurar
Ó, dentro do parênteses, consigo fazer essa conta? Não, porque é uma letra e um número. E aqui tem um mais, também não consigo, porque é um elemento com letra e outro só número, não consigo somar. Porém, tem uma conta de multiplicação aqui que eu consigo fazer, tá? O que significa? Ó, o menos 2 está multiplicando todo esse grupo aqui. Você consegue perceber isso? Que nesse caso, o menos 2 está multiplicando todo o grupo que está dentro do parênteses. Então, a gente vai fazer naquele canto de lá, por enquanto eu vou copiar esse, tá? Nessa parte aqui, eu vou fazer o que a gente chama de distributiva. Então, eu vou multiplicar esse menos 2 pelos dois elementos dentro do parênteses. Então, eu vou fazer o menos 2 vezes o x, então ficou menos 2 vezes o x, e o menos 2 vezes o 1. 2 vezes 1 é 2. Ó a regra do sinal, ó. Numa multiplicação, sinais iguais, positivos. Então, aqui eu consegui fazer uma conta. Não tem mais conta que eu consigo fazer. Eu vou precisar agora começar a separar o x. Para separar, a gente volta, lembra? Então, do lado de cá, eu vou deixar as letras, né? Então, o 7x já estava aqui, ó, que é o primeiro da fila. Quem que eu vou passar para lá? O 2 que está subtraindo, operação oposta, vou somar 2x, ok? Do lado direito, eu tenho o 2 positivo, que já estava no primeiro da fila, e esse 2 aqui, ó, quando não tem sinal, lembra que ele é somando, né? Positivo, joguei para cá, negativo. Então, de um lado eu tenho 7x mais 2x, eu tenho 9x. E do lado de cá, 2 menos 2, 0. Poxa, ainda não terminei o x, ó. Então, esse 9 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, isso indica que o nosso x é 0 dividido por 9, e dá 0. Vamos testar, né? No lugar da expressão ali, no lugar da onde tem o x, a gente coloca o 0, igual menos 2 vezes 0 menos 1. De um lado, 7 vezes 0 é 0. 2. E do outro, ó, é um menos 2. 0 menos 1 dá menos 1. Faço do lado de cá a regrinha de multiplicação. 2 vezes 1 é 2. Sinais iguais, positivo. E aqui, 2 mais 0, 2. Ó, tá vendo que é igual? Funcionou a nossa igualdade. Então, o x realmente é 0, ok? Mais um exemplo, o último desse caso, tá? Então, olha a expressão, procura primeiro por operações que você consegue resolver seguindo a ordem dos exemplos, né, das operações. Então, dentro do parênteses não consigo fazer, porque 4x com um número não dá. Desse lado de cá, 3x com outro número também não dá. Mas eu tenho duas multiplicações aqui que eu consigo fazer, ó. Ó o número 3, multiplicando tudo do parênteses. Então, eu vou fazer de novo a distributiva, ó. O 3 vezes 4x dá 12x. E o 3 vezes 1 é 3. Positivo com negativo numa multiplicação, negativo. Do outro lado do igual, ó, eu vou fazer a mesma coisa. O 5 multiplicando esse número. 5 vezes 3 é 15. X. 5 vezes o menos 3 dá menos 15 aqui, tá? Então, a regrinha de sinal já é para vocês estarem craques, ok? Bom, operação que eu não consigo fazer aqui, né? Não consigo fazer essa subtração e nem essa. Vou começar a separar. Lembra? Separar, a gente começa voltando. Então, de um lado, eu vou deixar o 12x. Esse 15 que estava sendo somado, eu vou jogar para o lado de lá, sendo subtraído. 15x. E do lado de cá, ó, o menos 15 já estava na frente, é o primeiro da fila. Quem que vai para o lado de lá? Esse 3 negativo. Se ele estava somando, vou trocar de lado. Desculpa, se ele estava subtraindo, vou passar somando.
Vou fazer as continhas aqui, ó. 12x menos 15 dá 3x negativo. E aqui, menos 15 mais 3 dá menos 12. Você deve 15 e deposita 3, ok? E esse daqui, pessoal, eu coloquei de propósito, tá? Porque toda vez que acontecer de o número que está grudado no x for um número negativo, a gente não consegue passar dividindo, bom? A gente precisa fazer um ajuste. Então, eu vou fazer essa multiplicação por menos 1. O que é multiplicar por menos 1 uma linha? É trocar o sinal de todo mundo. Então, ó, vou pegar o que estava negativo, então era menos 3, vai ficar 3. O que era menos 12 vai ficar 12, tá? Então, multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. O que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Pronto, resolvi o problema, ó, do 3 ser negativo. Então, agora, o 3 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Então, o nosso x aqui vale 4, tá? 12 dividido por 3 é 4. Para a gente testar, pega a expressão aqui e troca por 4 no lugar do x. Ó. Então, 3 vezes 4 vezes 4 menos 1. Eu tenho que ver se realmente é igual a 5 vezes 3 vezes 4 menos 3. É isso que eu preciso conferir, tá? 4 vezes 4 aqui é 16, tá? 16 menos 1 é 15. Isso aqui eu tenho 3 vezes aqui, ó, tá? 3 vezes 15, 45. Então, do lado esquerdo do igual deu 45. Vamos ver do lado de cá, ó. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 3 é 9. Só que aí tem o 5 lá fora, ó. 5 vezes 9. 5 vezes 9 é 45 também. Então, tá igual, ó. 45 de um lado e 45 do outro. Quer dizer que o nosso x tá certo. Esses foram alguns exemplos de resolução. Tem alguns no final dos slides para vocês praticarem. Se for necessário, assista esse vídeo algumas vezes, vá pausando ou procure vídeos extras no YouTube, tá? Se você pesquisar por resolução de equações do primeiro grau, vai estar cheio de exemplos de vídeos para você relembrar esse processo importante de resolução, ok? Te vejo daqui a pouco na próxima parte da aula.